Com a herança de 20 bilhões em jogo, um magnata desesperado por um casamento de conveniência oferece 2 milhões a uma faxineira com a mãe em tratamento de câncer. O contrato é claro: casamento no papel, vidas separadas. Por 3 anos, ele a ignora. Ela estuda e cuida da mãe. Mas em uma crise empresarial, a inteligência dela salva 50 milhões. E Damien, para sua surpresa, percebe que perdê-la a terra. Ele a corteja, mas ela, ferida pela indiferença, acredita ser manipulação. No dia do divórcio, ele rasga os papéis publicamente, renunciando à herança e declara seu amor verdadeiro. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando, Isabela Santos acordou às 5 da manhã, como sempre fazia nos últimos 3 anos. O despertador nem precisava mais tocar. Seu corpo já havia se acostumado com a rotina que começava antes mesmo do sol nascer em São Paulo. Ela se levantou devagar do colchão fino que dividia com a mãe no pequeno apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena, tentando não fazer barulho para não acordar Dona Carmen, que finalmente havia conseguido dormir depois de uma noite difícil. O reflexo no espelho do banheiro mostrava uma mulher de 28 anos que carregava o peso de responsabilidades muito maiores que sua idade. Os olhos castanhos, herdados da mãe, ainda brilhavam com determinação, apesar dos círculos escuros que denunciavam as noites mal dormidas. Isabela passou a mão pelos cabelos castanhos lisos, prendendo-os num coque simples que duraria todo o dia de trabalho. Vestiu o uniforme azul marinho que conhecia tão bem. A blusa com o logotipo da empresa de limpeza bordado no peito esquerdo e a calça que já estava um pouco desbotada de tanto uso. No bolso da frente, sempre carregava a foto que a mãe havia tirado dela no dia da formatura em administração, há 6 anos. Era um lembrete silencioso de que aquela não era sua vida para sempre, apenas um capítulo necessário. Antes de sair, Isabela parou na cozinha minúscula para deixar os remédios da mãe separados ao lado de um bilhete carinhoso. Dona Carmen estava em seu 4º ciclo de quimioterapia, e os efeitos colaterais pareciam piorar a cada sessão. Os medicamentos para a náusea custavam uma fortuna, mas Isabela sempre dava um jeito de comprá-los, mesmo que isso significasse pular algumas refeições. A caminhada até o ponto de ônibus levava 15 minutos, e Isabela aproveitava esse tempo para planejar o dia. Hoje era terça-feira, o que significava que ela limparia os escritórios dos andares superiores do edifício Blackwell, um dos prédios comerciais mais luxuosos da Faria Lima. Era irônico como ela conhecia cada canto daquelas salas onde circulavam milhões de reais em negócios todos os dias, enquanto ela lutava para juntar algumas centenas no final do mês. No ônibus lotado, Isabela segurava firme na barra de apoio e deixava sua mente vagar. Calculava mentalmente quanto ainda faltava para quitar as dívidas médicas que se acumulavam como uma montanha impossível de escalar. 500 mil reais. O número a assombrava todas as manhãs, mas ela havia prometido à mãe que encontraria um jeito. Sempre encontrava. Quando o ônibus parou em frente ao imponente edifício de vidro espelhado, Isabela respirou fundo. Mais um dia, mais uma oportunidade de se aproximar do objetivo. Ela cumprimentou o porteiro, seu Antônio, que sempre lhe sorria com carinho. Ele sabia da situação da família Santos e frequentemente guardava pequenos trabalhos extras de limpeza para Isabela nos fins de semana. O elevador a levou até o 23º andar, onde ficavam os escritórios da Blackwell Incorporações. Isabela conhecia a história da empresa. Havia lido sobre ela em revistas de negócios durante as horas vagas na faculdade. Uma dinastia familiar que construíra um império imobiliário avaliado em bilhões,
comandada por homens que jamais haviam precisado se preocupar com o preço do leite ou com contas de luz atrasadas. Enquanto preparava o carrinho de limpeza, Isabela observava pela janela a cidade que se estendia até o horizonte. São Paulo acordava com ela, cada pessoa correndo atrás de seus sonhos, suas necessidades, suas obrigações. Ela não era diferente, apenas carregava um fardo um pouco mais pesado que a maioria. A primeira sala, que ela sempre limpava, pertencia a algum executivo importante. As paredes cobertas de diplomas e prêmios, a mesa de mogno polido, o sofá de couro que custava mais que o salário anual de Isabela. Ela trabalhava em silêncio, com movimentos precisos e eficientes, desenvolvidos ao longo de anos de prática. Cada móvel era tratado com o cuidado que ela gostaria de poder dar à própria casa. Era enquanto lustrava a mesa que Isabela frequentemente se permitia sonhar. Imaginava como seria apresentar suas próprias ideias naquele ambiente. Como seria ser ouvida e respeitada por sua inteligência, não apenas pela qualidade de seu trabalho de limpeza. Durante a faculdade, ela havia se destacado em análise de investimentos e planejamento estratégico. Professores chegaram a sugerir que ela fizesse mestrado, mas a vida tinha outros planos. O diagnóstico de câncer de Dona Carmen havia mudado tudo da noite para o dia. Isabela trancou o último semestre da faculdade e se dedicou integralmente a cuidar da mãe e conseguir recursos para o tratamento. O plano de saúde público cobria o básico, mas os medicamentos mais eficazes, os exames especializados, os cuidados adicionais, tudo isso precisava ser pago à parte. 3 anos haviam se passado desde então. E Isabela havia se tornado especialista em fazer milagres com números. Ela administrava cada centavo com a precisão de uma executiva financeira, encontrava promoções, negociava parcelamentos, aceitava trabalhos extras nos fins de semana. Sua agenda era milimetricamente organizada. Trabalho de manhã, hospital à tarde quando necessário, estudos online à noite quando a mãe estava bem e sempre a busca por oportunidades. O que mais doía não era o cansaço físico ou a dificuldade financeira, era a solidão. Isabela havia perdido o contato com a maioria dos amigos da faculdade que seguiram carreiras prósperas enquanto ela limpava escritórios. Não havia tempo para relacionamentos, para diversão, para cuidar de si mesma. Sua vida havia se tornado uma sequência de responsabilidades que ela carregava com dignidade, mas que pesavam em seus ombros jovens. Mesmo assim, toda manhã, Isabela se levantava com a mesma determinação. Ela sabia que sua situação era temporária, que cada dia de trabalho a aproximava de um futuro melhor, para ela e para a mãe. Na gaveta de casa, guardava o diploma de administração e algumas anotações de projetos empresariais que desenvolvera durante as madrugadas em claro. Um dia, ela voltaria ao mundo corporativo, mas desta vez como protagonista, não como invisível. Enquanto terminava de organizar a primeira sala e se preparava para seguir para a próxima, Isabela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Era pouco depois das 7 da manhã quando Isabela ouviu vozes alteradas vindo do escritório principal. Normalmente os executivos só chegavam depois das 9, mas hoje havia movimento incomum no 25º andar. Ela tentou ignorar, concentrando-se na limpeza das mesas de reunião, mas o tom de urgência nas conversas a fez parar por um instante. Preciso de uma solução até amanhã, Marcos. O prazo do testamento não pode ser prorrogado, dizia uma voz masculina que Isabela não reconhecia, carregada de frustração e desespero. Damien, você sabe que não é tão simples assim. Encontrar alguém disposta a um casamento de conveniência em menos de 24 horas é quase impossível, respondia outra voz, mais calma, que Isabela sabia pertencer ao advogado da empresa. Isabela tentou não escutar, mas as palavras casamento de conveniência despertaram sua curiosidade.
Ela havia lido sobre casos assim em novelas e filmes, mas nunca imaginou que acontecessem na vida real, especialmente no mundo empresarial, que ela conhecia apenas de longe. A Sofia me traiu há uma semana do casamento, Marcos. Uma semana. E agora descobrimos que ela estava envolvida com meu primo Eduardo há meses. Todo o planejamento, todo o investimento emocional. A voz se quebrou por um momento. Eu preciso dessa herança. Não é sobre o dinheiro. É sobre honrar o legado do meu avô. Ele sempre acreditou que um homem casado seria mais responsável nos negócios. Isabela conhecia essa história pelos jornais de economia que lia religiosamente. Damien Blackwell, herdeiro de um dos maiores impérios imobiliários do país, precisava se casar antes dos 32 anos para ter acesso à herança integral. A excentricidade havia sido tema de especulações na mídia por meses, especialmente depois que o noivado com Sofia Mendonça, socialite conhecida, havia sido anunciado no ano anterior. Sem querer, Isabela se aproximou da porta entreaberta. Ela sabia que estava sendo indiscreta, mas algo na vulnerabilidade daquela voz a tocou profundamente. Era estranho ouvir um homem tão poderoso demonstrar tamanha fragilidade. E se oferecêssemos uma compensação financeira significativa? Perguntou Marcos. 2 milhões de reais imediatos, mais 100 mil mensais durante 3 anos. Após o período, divórcio automático com mais 5 milhões de compensação. É uma proposta generosa para qualquer mulher. Isabela sentiu o coração acelerar. 7 milhões de reais. Era exatamente 14 vezes mais do que ela precisava para quitar todas as dívidas médicas da mãe e ainda sobrar para recomeçar a vida. Seria a solução para todos os seus problemas financeiros, mas também era completamente irreal para alguém como ela. Precisa ser alguém que eu possa apresentar à família sem levantar suspeitas, continuou Damien. Uma mulher educada, que saiba se comportar em eventos sociais, mas que também aceite as condições do contrato. Nada de envolvimento emocional, nada de complicações. Apenas um acordo de negócios. Damien, você está falando de uma fantasia. Mulheres com esse perfil geralmente já têm estabilidade financeira e não precisariam de um acordo assim, rebateu Marcos. Isabela encostou-se na parede, sentindo as pernas tremerem. Por um momento louco, imaginou-se entrando naquela sala e se oferecendo para o acordo. Ela tinha formação superior, sabia se comportar adequadamente e certamente precisava desesperadamente do dinheiro. Mas era uma fantasia absurda. Ela era apenas uma faxineira, invisível para homens como Damien Blackwell. Então, o que você sugere? Que eu desista da herança e decepcione 3 gerações da família? A voz de Damien soou amarga. Talvez devêssemos expandir o leque de possibilidades, sugeriu Marcos hesitantemente. Procurar mulheres que, independente da classe social, tenham educação e necessidade financeira urgente. O que importa é que ela seja confiável e esteja disposta a honrar o contrato. Isabela sentiu como se o universo estivesse conspirando a seu favor. Ou contra ela, ainda não sabia ao certo. Respirou fundo, pensando na mãe em casa, nos remédios que precisava comprar naquela semana, nas contas que se acumulavam. Pensou também em sua formação, em como sempre soubera se adaptar a diferentes ambientes, em como havia aprendido desde criança a observar e imitar comportamentos. Antes que pudesse reconsiderar, Isabela bateu levemente na porta. Com licença, disse, entrando na sala com o carrinho de limpeza. Desculpem interromper. Eu só queria avisar que vou limpar esta sala agora, mas posso voltar mais tarde, se preferirem. Damien Blackwell levantou os olhos pela primeira vez para ela. Isabela se surpreendeu ao ver um homem de aproximadamente 30 anos. Cabelos castanhos escuros ligeiramente despenteados, olhos azuis que demonstravam cansaço profundo. Ele não correspondia à imagem arrogante que ela havia criado em sua mente. Parecia mais jovem, mais humano, mais vulnerável.
Não, pode ficar. Nós já estávamos terminando mesmo, disse Damien, passando a mão pelos cabelos. Isabela começou a limpar metodicamente, mas sua mente trabalhava em ritmo acelerado. Ela sabia que esta era provavelmente sua única chance de mudar não apenas sua vida, mas a vida da mãe. O medo lutava contra a esperança em seu peito. Senhores, disse ela de repente, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Peço desculpas, mas não pude deixar de ouvir parte da conversa. Eu sei que pode parecer inadequado da minha parte, mas eu gostaria de me candidatar à posição que vocês estão discutindo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Damien e Marcus a encararam como se ela tivesse acabado de falar em idioma alienígena. Isabela sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura ereta. Eu tenho formação superior em administração, continuou, a voz ganhando firmeza. Trabalho aqui há 3 anos e conheço a reputação da família. Preciso desesperadamente de recursos financeiros para custear o tratamento médico da minha mãe. E posso garantir que honraria cada cláusula do contrato que vocês estabelecessem. Damien se levantou lentamente, estudando Isabela com uma expressão indefinível. Ela podia quase ouvir os pensamentos dele. Como uma faxineira poderia ter a audácia de propor algo assim? Mas havia algo em seus olhos que não era desprezo. Era curiosidade. Qual seu nome? Perguntou ele finalmente. Isabela Santos, respondeu ela, erguendo o queixo com dignidade. Isabela Santos, repetiu Damien, como se testasse o nome. E você tem certeza do que está se oferecendo para fazer? Isabela olhou diretamente nos olhos de Damien Blackwell, sentindo uma mistura de terror e determinação correndo pelas veias. Tenho absoluta certeza, Sr. Blackwell. Eu entendo exatamente o que está sendo proposto. Um casamento de conveniência, sem envolvimento emocional, com duração de 3 anos. Um acordo puramente comercial. Marcus pigarreou desconfortavelmente, claramente chocado com a situação. Damien, por outro lado, continuou estudando Isabela com uma intensidade que a fazia se sentir simultaneamente exposta e empoderada. Você disse que tem formação em administração, disse Damien, cruzando os braços. Onde estudou? Universidade de São Paulo. Me formei há 6 anos, mas tive que interromper minha carreira quando minha mãe foi diagnosticada com câncer, respondeu Isabela, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. E por que deveria confiar em uma pessoa que acabei de conhecer com algo tão importante quanto minha herança familiar? A pergunta de Damien soou mais como curiosidade genuína do que desafio. Isabela respirou fundo. Era agora ou nunca. Porque, Sr. Blackwell, eu tenho mais a perder do que o senhor. Se eu quebrar este acordo, não perderei apenas dinheiro. Perderei a única chance de salvar a vida da minha mãe. Isso me torna a pessoa mais confiável que o senhor poderia encontrar. O silêncio se estendeu por longos segundos. Marcus mexia nervosamente nos papéis, claramente desconfortável com a direção que a conversa havia tomado. Damien caminhava pela sala, processando a proposta inesperada. Marcus, você poderia nos dar alguns minutos? Pediu Damien finalmente. O advogado saiu, não sem antes lançar um olhar preocupado para Isabela. Quando ficaram sozinhos, Damien se aproximou dela, mas mantendo uma distância respeitosa. Conte-me sobre sua mãe, disse ele, a voz mais suave do que Isabela esperava. Dona Carmen tem 54 anos. Ela foi diagnosticada há 3 anos com câncer de mama. O tratamento no sistema público é limitado, então eu trabalho para pagar os medicamentos e procedimentos adicionais. Isabela fez uma pausa, engolindo a emoção. As dívidas já chegaram a R$500 mil. Cada mês que passa, o valor aumenta. E eu... Sua voz falhou por um instante. Eu tenho medo de não conseguir mais. Damien assentiu lentamente. E você realmente acredita que conseguiria se passar por minha esposa? Eventos sociais, jantares de negócios, aparições públicas?
Senhor Blackwell, eu passei os últimos 3 anos observando este mundo de perto. Sei como vocês falam, como se vestem, como se comportam. Posso aprender qualquer protocolo necessário. Isabela endireitou os ombros. E tenho algo que muitas mulheres do seu círculo social talvez não tenham. Eu realmente preciso que isso dê certo. Damien caminhou até a janela, contemplando a cidade lá embaixo. O contrato seria rigoroso. Você moraria na mansão da família, mas em uma ala separada. Manteríamos a aparência de um casamento por amor, mas nossa interação seria mínima fora dos eventos obrigatórios. Nenhum contato físico além do necessário para fotografias. Entendo perfeitamente, respondeu Isabela, e você continuaria trabalhando aqui. Para a mídia e para minha família, seria a história romântica de um empresário que se apaixonou por uma mulher trabalhadora e honesta. O conto de fadas moderno que todos adoram. Isabela sentiu uma pontada de ironia. Conto de fadas, onde a princesa continuaria esfregando o chão. Mas desta vez, com um anel de diamante no dedo. Há mais uma coisa, continuou Damien. Sigilo absoluto. Se você quebrar a confidencialidade do acordo, as penalidades financeiras serão severas. Você perderia tudo e ainda ficaria com uma dívida maior do que a atual. Compreendo, disse Isabela. E quando começaríamos? Damien se virou para ela, uma expressão quase divertida no rosto. Você realmente está fazendo isso, não está? Está se oferecendo para se casar com um completo estranho. Não com um completo estranho, corrigiu Isabela. Estou me oferecendo para fazer um acordo comercial com o herdeiro da Blackwell Incorporações, uma das empresas mais respeitadas do país. É uma decisão calculada, não impulsiva. Pela primeira vez desde que entrara na sala, Damien sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Isabela Santos, você é ou muito corajosa ou completamente louca? Provavelmente um pouco dos dois, admitiu ela, permitindo-se um pequeno sorriso. Damien voltou à mesa e pegou o telefone. Marcos, pode voltar, por favor? Quando o advogado retornou, Damien anunciou: nós temos nossa candidata. Marcos arregalou os olhos. Damien, você não pode estar falando sério. Ela é inteligente, tem motivos genuínos, educação adequada e está disposta a honrar um contrato rigoroso, interrompeu Damien. Exatamente o que precisamos. Nas horas seguintes, Isabela se viu imersa em um redemoinho de documentos legais, verificações de antecedentes e negociações de termos. Marcos, apesar de suas reservas iniciais, mostrou-se profissional, explicando cada cláusula detalhadamente. O contrato era mesmo rigoroso. 2 milhões de reais imediatos, 100 mil mensais durante 3 anos, 5 milhões adicionais no final do período. Em troca, Isabela se comprometia a manter as aparências de um casamento feliz, participar de eventos sociais conforme necessário e manter sigilo absoluto sobre a natureza do acordo. Quando finalmente assinou seu nome no documento, Isabela sentiu como se estivesse pulando de um penhasco, sem saber se havia um lago ou rochas lá embaixo. A cerimônia será na próxima sexta-feira, informou Damien, também assinando os papéis. Uma celebração pequena, apenas família próxima. Você terá esta semana para se preparar. Isabela assentiu, ainda processando a magnitude do que acabara de acontecer. E a partir de quando eu me mudo para a mansão? Sábado. Minha assistente, Helena, entrará em contato com você amanhã para discutir os detalhes. Damien fez uma pausa. Isabela, espero que você saiba que, apesar da natureza comercial deste acordo, trataremos você com respeito. Você não é uma empregada. Pelo menos não oficialmente. Isabela pegou sua cópia do contrato, sentindo o peso do papel em suas mãos. Obrigada, Damien. Posso chamá-lo de Damien, não posso? Claro. Afinal, em alguns dias você será minha esposa. A palavra soou estranha saindo dos lábios dele.
Quando Isabela finalmente saiu do edifício naquela tarde, a vida havia mudado completamente. Em seu bolso, carregava o cartão de um dos bancos mais exclusivos da cidade e a promessa de que, até sexta-feira, 2 milhões de reais estariam em sua conta. Enquanto esperava o ônibus, olhou uma última vez para o edifício Blackwell. Amanhã, voltaria como faxineira. Na próxima semana, voltaria como Isabela Santos Blackwell. A vida, pensou ela, definitivamente tinha um senso de humor peculiar. Os primeiros 6 meses de casamento de Isabela passaram como um sonho estranho e desconfortável. A mansão dos Blackwell em Alphaville era maior que qualquer lugar onde ela já havia morado, mas a ala que ocupava parecia uma prisão dourada. Damien cumpria religiosamente os termos do contrato, educado, distante e absolutamente indiferente à sua presença. Durante o dia, Isabela continuava trabalhando como faxineira no edifício, uma charada que se tornava mais difícil a cada manhã. Os outros funcionários a tratavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Como uma simples faxineira havia conquistado o coração do herdeiro mais cobiçado de São Paulo, ela sorria e desviava das perguntas, inventando uma história romântica sobre encontros casuais e paixão à primeira vista. À noite, voltava para a mansão onde Damien a cumprimentava formalmente durante o jantar, quando ele estava presente. Na maioria das vezes, ele trabalhava até tarde ou tinha compromissos sociais dos quais ela era poupada. Isabela jantava sozinha na sala de jantar, que comportava 20 pessoas, servida por funcionários que a tratavam com a cortesia reservada à patroa, mas sem o calor genuíno. A mãe de Isabela havia reagido com surpresa e alegria quando soube do casamento. Dona Carmen, enfraquecida pelos tratamentos, mas com os olhos brilhando de esperança, segurou as mãos da filha e disse que sempre soubera que algo maravilhoso aconteceria. Isabela sorriu e concordou, guardando para si mesma a verdade sobre o acordo. Ver a mãe em um hospital particular, recebendo o melhor tratamento disponível, fazia cada momento de solidão valer a pena. Mas foi durante um jantar de negócios no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que tudo começou a desmoronar. Isabela havia se preparado cuidadosamente para o evento. Um vestido azul marinho elegante, maquiagem discreta, os brincos de pérola que Damien havia dado a ela para manter as aparências. Ela estudara os nomes dos convidados, suas empresas, seus interesses, preparando-se como sempre fazia para representar bem o papel de esposa apaixonada. O jantar começou bem. Isabela conversava educadamente com as esposas dos outros empresários, sorria nos momentos certos, demonstrava interesse genuíno pelos negócios que eram discutidos. Damien, ao seu lado, desempenhava perfeitamente o papel do marido orgulhoso, segurando sua mão ocasionalmente e lançando-lhe olhares que pareciam carinhosos para os observadores. Foi quando Sofia Mendonça apareceu. A ex-noiva de Damien entrou no salão como uma tempestade elegante, vestindo um vestido vermelho que custava mais que o salário anual de Isabela como faxineira. Seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros, e ela caminhava com a confiança de quem nunca havia duvidado de seu lugar no mundo. "Damien, querido", disse Sofia, aproximando-se da mesa com um sorriso que não chegava aos olhos. "Que surpresa encontrá-lo aqui. E você deve ser a famosa Isabela." Isabela sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Havia algo na forma como Sofia pronunciou seu nome que a fez sentir como se estivesse sendo despida em público. "Sofia", respondeu Damien, a voz tensa. "Não esperávamos vê-la aqui." Eduardo recebeu um convite de última hora", disse ela, referindo-se ao primo de Damien com quem havia se envolvido. "Vocês se lembram de Eduardo, não é?" Eduardo Blackwell apareceu atrás de Sofia, um homem alto e atraente que compartilhava os traços da família, mas com um sorriso mais cruel. Isabela havia ouvido falar dele,
o primo mais novo que sempre viveu na sombra de Damien, ressentido por não ter herdado a posição de sucessor. Primo, disse Eduardo, estendendo a mão para Damien. E a bela Isabela. Devo dizer que você superou nossas expectativas, Damien. Quem diria que encontraria o amor verdadeiro em onde mesmo você trabalhava antes, Isabela? O silêncio na mesa foi pesado. Isabela sentiu o sangue gelar. Eduardo sabia, não apenas sabia, como estava disposto a usar a informação para humilhá-la em público. Eu trabalhava no ramo de serviços, respondeu Isabela cuidadosamente, tentando manter a voz firme. Ah, sim, serviços, repetiu Sofia com um sorriso venenoso. Que área específica, querida? Sempre fico curiosa sobre como as pessoas se conhecem. Isabela olhou rapidamente para Damien, que parecia tenso como uma corda prestes a se romper. Ela podia ver em seus olhos que ele também havia percebido a armadilha que estava sendo montada. Isabela trabalhava com limpeza e manutenção corporativa, disse Damien finalmente. Eduardo riu, um som desagradável que ecoou pelo salão. Limpeza. Que romântico! Você literalmente varreu os pés do meu primo, não foi, Isabela? As risadas abafadas de alguns convidados atingiram Isabela como bofetadas. Ela sentiu o rosto queimar de humilhação, mas forçou um sorriso. O amor acontece nos lugares mais inesperados, disse ela, tentando soar despreocupada. Certamente, concordou Sofia. E deve ser uma mudança e tanto, não é? De limpar escritórios a ser dona deles. Aposto que você está aprendendo muito sobre o mundo dos negócios. Sofia, chega, disse Damien, a voz baixa, mas carregada de advertência. Oh, eu não quis ofender, disse Sofia com falsa inocência. É apenas que toda essa história é tão incomum. Um conto de fadas moderno, realmente. A faxineira que se casa com o príncipe. Ela fez uma pausa todos nós conhecemos a pressão que você estava enfrentando para se casar antes dos 32, Damien. Que sorte encontrar alguém tão conveniente. A palavra conveniente pairou no ar como uma acusação. Isabela viu o reconhecimento nos olhos de alguns convidados. A compreensão de que talvez aquele casamento não fosse o romance que parecia ser. Eduardo se inclinou sobre a mesa, seu sorriso tornando-se ainda mais cruel. Diga-me, Isabela, você realmente acredita que Damien teria olhado 2 vezes para você se não precisasse desesperadamente de uma esposa? Uma faxineira, convenhamos. Eduardo. A voz de Damien cortou o ar como um chicote. Mas o estrago estava feito. Isabela podia sentir os sussurros se espalhando pela mesa, os olhares especulativos, as sorrisinhas discretas. Sua história de amor de conto de fadas havia se transformado em uma piada cruel diante de seus olhos. Com licença, disse Isabela, levantando-se com toda a dignidade que conseguiu reunir. Preciso ir ao banheiro. Ela saiu do salão com passos firmes, mas assim que chegou ao corredor, suas pernas fraquejaram. Encostou-se na parede tentando respirar, tentando processar o que acabara de acontecer. Todas as suas inseguranças, todos os medos que havia tentado suprimir durante os últimos meses, vieram à tona como uma onda devastadora. Talvez Eduardo estivesse certo, talvez ela fosse apenas uma conveniência. Uma solução desesperada para um problema urgente. Talvez nunca conseguisse realmente pertencer a este mundo, por mais que tentasse. Isabela estava no corredor há apenas alguns minutos quando ouviu passos se aproximando. Preparou-se para enfrentar Damien ou, pior ainda, Sofia vindo para desferir o golpe final. Em vez disso, uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos apareceu, com cabelos grisalhos impecavelmente arrumados e olhos gentis. Você deve ser Isabela, disse a mulher com um sorriso caloroso. Sou Helena Blackwell, tia de Damien. Espero que não se importe que eu tenha vindo atrás de você.
Isabela tentou se recompor rapidamente. Senhora Blackwell, eu estava apenas... Você estava se recuperando de um ataque completamente desnecessário e cruel, interrompeu Helena. Posso chamá-la de Isabela? E, por favor, me chame apenas de Helena. Havia algo na voz de Helena que era diferente da frieza que Isabela havia encontrado na família Blackwell até então. Era genuína, calorosa, quase maternal. Eu presenciei o que aconteceu lá dentro, continuou Helena e aproximando-se. Eduardo sempre foi um menino amargo e invejoso. Quanto a Sofia, bem, uma mulher que trai um homem uma semana antes do casamento não tem moral para julgar ninguém. Isabela sentiu lágrimas queimando nos olhos. Talvez eles estejam certos. Talvez eu não pertença a este mundo. Helena estudou Isabela com atenção, como se estivesse vendo algo que outros não conseguiam enxergar. Posso lhe contar uma história? Isabela assentiu, grata pela distração. Há 40 anos, eu era apenas uma professora primária de Campinas. Vinha de uma família humilde. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Quando conheci Roberto Blackwell, o irmão mais velho do pai de Damien, todos disseram que era loucura. Uma professora pobre com um dos homens mais ricos do estado? Helena sorriu com carinho da lembrança. A família dele me odiava. Diziam que eu era interesseira, que estava tentando me aproveitar da fortuna da família. Roberto enfrentou pressões terríveis para terminar nosso relacionamento. O que aconteceu? Perguntou Isabela, genuinamente curiosa. Roberto me defendeu, mas não foi isso que conquistou a família. Helena fez uma pausa significativa. Foi quando a empresa passou por uma crise terrível, uma recessão que quase os levou à falência. Roberto estava desesperado, trabalhando dia e noite, mas as soluções tradicionais não funcionavam. Foi quando eu sugeri algo que nenhum dos executivos havia pensado. Isabela se inclinou para a frente, interessada. Eu propus que eles investissem em habitação popular. Na época, ninguém no mercado imobiliário de luxo queria se rebaixar a construir para a classe trabalhadora. Mas eu conhecia essa população, sabia suas necessidades, seus sonhos de ter uma casa própria. Helena sorriu. Minha sugestão não apenas salvou a empresa da falência, como abriu um mercado completamente novo. A Blackwell Incorporações se tornou líder em habitação popular, multiplicando os lucros. Isabela sentiu uma conexão estranha com a história. E a família aceitou você depois disso? Mais do que isso, eles perceberam que eu trazia uma perspectiva que eles nunca teriam. Minha origem humilde não era uma fraqueza, era uma força. Eu entendia coisas que eles, isolados em sua riqueza, jamais poderiam compreender. Helena segurou gentilmente o braço de Isabela. Querida, você tem algo que essas mulheres como Sofia nunca terão. Você conhece a vida real. Sabe o valor do trabalho honesto, da luta, da perseverança. Isso não é motivo de vergonha. É seu maior trunfo. Mas eu sou apenas uma faxineira, murmurou Isabela. Não, você não é. Você é uma mulher formada em administração que sacrificou sua carreira para cuidar da mãe. Uma mulher que teve a coragem de propor um acordo ousado para salvar alguém que ama. Uma mulher que, apesar de estar em um ambiente hostil, mantém sua dignidade e inteligência. Helena sorriu. Roberto me contou sobre você. Ele fica impressionado com suas observações durante as reuniões familiares. Isabela piscou, surpresa. Eu não sabia que ele prestava atenção. Querida, você subestima seu próprio impacto. Na semana passada, quando você comentou sobre a necessidade de diversificar o portfólio da empresa para incluir projetos sustentáveis, Roberto passou 2 dias pesquisando sobre o assunto. Suas ideias são valiosas. Pela primeira vez em meses, Isabela sentiu uma fagulha de esperança. Mas Damien, ele mal fala comigo. Para ele, eu sou apenas parte de um acordo comercial. Helena hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. Isabela, posso lhe dizer algo em confiança? Isabela assentiu. Damien está confuso, muito confuso.
Helena baixou a voz. Ele esperava que este casamento fosse simples, um acordo frio, sem complicações, mas você o está afetando de maneiras que ele não esperava. Como assim? Roberto notou mudanças no comportamento dele. Damien cancelou vários encontros sociais nos últimos meses, encontros que antes eram importantes para ele. Ele pergunta sobre você quando você não está presente nos jantares familiares. E na semana passada, Helena parou como se tivesse dito demais. Na semana passada o quê? Insistiu Isabela. Ele foi visto comprando flores no mercado municipal. Flores simples, não os arranjos caros que costumava encomendar para suas outras acompanhantes. Roberto disse que nunca havia visto Damien escolher flores pessoalmente. Isabela sentiu o coração acelerar. Mas ele nunca me deu flores. Não, ele não deu. E isso é justamente o problema. Helena sorriu com sabedoria. Minha querida, Damien está lutando contra algo que não estava previsto no contrato de vocês. Sentimentos genuínos. E isso o está aterrorizando. Neste momento, Damien apareceu no corredor, claramente procurando por Isabela. Quando as viu conversando, sua expressão se tornou ainda mais tensa. Isabela, precisamos voltar. As pessoas estão perguntando onde você está, disse ele, mas seu olhar se dirigiu questionadoramente para Helena. É claro, respondeu Isabela, sentindo-se subitamente mais forte. Tia Helena estava apenas me contando histórias interessantes sobre a família. Helena deu um aperto encorajador no braço de Isabela. Lembre-se do que conversamos, querida. Você tem mais poder do que imagina. Quando voltaram ao salão, Isabela caminhava diferente. Ainda sentia a dor da humilhação, mas agora também carregava algo novo. A compreensão de que sua história na família Blackwell estava apenas começando e que talvez, apenas talvez, ela tivesse mais controle sobre seu destino do que havia percebido. 2 anos e meio haviam se passado desde o casamento, e Isabela sentia como se estivesse vivendo em 2 realidades paralelas. Durante o dia, continuava seu trabalho como faxineira, agora observando tudo com olhos diferentes, absorvendo informações sobre o funcionamento da empresa com uma perspectiva única. À noite, participava dos jantares familiares onde suas opiniões eram cada vez mais solicitadas e respeitadas, especialmente pelo tio Roberto. A mãe estava em remissão completa há 6 meses. Um milagre que Isabela atribuía ao tratamento de primeira linha que finalmente pudera custear. Dona Carmen havia se mudado para um apartamento confortável próximo ao hospital, onde fazia acompanhamento regular, e pela primeira vez em anos, Isabela podia dormir sem se preocupar com contas médicas. Mas havia algo errado com Damien. Nos últimos meses, Isabela havia notado mudanças sutis em seu comportamento. Ele a observava durante os jantares com uma intensidade que a deixava desconfortável. Suas respostas se tornaram mais curtas, quase rudes, e ele parecia evitá-la propositalmente. Quando precisavam aparecer juntos em eventos públicos, ele cumpria o papel perfeitamente. Mas Isabela sentia uma tensão nova entre eles, como se ele estivesse lutando contra alguma força invisível. Na quinta-feira à noite, 3 meses antes do fim do contrato, Isabela estava em seu quarto quando ouviu vozes alteradas vindas do escritório de Damien. Ela havia aprendido ao longo dos anos que as paredes da mansão eram mais finas do que pareciam. E reconheceu imediatamente a voz de Eduardo. Você está cometendo um erro terrível, primo, dizia Eduardo. Todos sabem que este casamento é uma farsa. Por que não termina logo com isso e casa com alguém adequada? Meu casamento não é assunto seu, respondeu Damien, a voz carregada de irritação. Não seja ingênuo, Damien. Você acha que ninguém percebe? A forma como você olha para ela mudou. Você está se apaixonando por uma faxineira. Eduardo riu cruelmente. O herdeiro da dinastia Blackwell, perdendo a cabeça por uma mulher que ganha menos em 1 ano do que você gasta em um final de semana.
Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sabia que Eduardo era cruel, mas ouvir sua origem sendo usada como insulto ainda a machucava profundamente. Eduardo, você tem 5 segundos para sair da minha casa antes que eu faça algo de que possamos nos arrepender, disse Damien, a voz perigosamente baixa. Acorda, primo, ela está manipulando você. Você acha que é coincidência ela aparecer justamente quando você mais precisava? Que ela tenha todas as respostas certas nas reuniões familiares? Ela estudou você, estudou a família. É uma oportunista inteligente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela prendeu a respiração, esperando que Damien defendesse sua honra, que refutasse as acusações cruéis do primo. Em vez disso, ouviu a voz de Damien, baixa e cheia de dúvida. Às vezes eu me pergunto a mesma coisa. As palavras atingiram Isabela como uma avalanche. Ela se afastou da porta, cambaleando até sua cama, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Após 2 anos e meio vivendo naquela casa, compartilhando refeições, conversas, momentos de aparente conexão genuína, Damien ainda duvidava de suas intenções. Durante a madrugada, Isabela não conseguiu dormir. As palavras de Eduardo, e pior ainda, a concordância silenciosa de Damien, ecoavam em sua mente. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para os jardins impecáveis da mansão. Por um momento, tentou se imaginar ficando ali para sempre, lutando constantemente para provar seu valor, sua sinceridade, sua dignidade. A realização veio como um raio. Ela estava cansada, exausta de viver uma mentira, de fingir que não se importava com a frieza de Damien, de pretender que não havia desenvolvido sentimentos por um homem que a via apenas como uma oportunista inteligente. Porque a verdade, que Isabela finalmente admitiu para si mesma naquela madrugada solitária, era que ela havia se apaixonado por Damien Blackwell. Não pelo dinheiro, não pela segurança que ele proporcionara, mas pelo homem que ela havia observado em momentos desguardados. O homem que tratava os funcionários da mansão com respeito, que visitava secretamente projetos sociais da empresa, que uma vez ela havia encontrado no jardim alimentando um gato ferido. Mas esse mesmo homem duvidava de suas intenções básicas de decência humana. Na manhã de sexta-feira, Isabela tomou uma decisão. Ela digitou uma carta de demissão simples e a deixou na mesa de seu Antônio, o porteiro que se tornara um amigo ao longo dos anos. Não podia mais continuar trabalhando no edifício, fingindo normalidade, enquanto seu mundo desmoronava. Durante o almoço, ligou para Helena, a única pessoa na família Blackwell que a tratava com carinho genuíno. "Helena, preciso lhe contar algo", disse Isabela, a voz trêmula. "Eu vou embora." "O quê? Querida, o que aconteceu?" Isabela contou sobre a conversa que havia ouvido, sobre a dúvida de Damien, sobre como se sentia exausta de lutar por um lugar em um mundo que talvez nunca a aceitasse verdadeiramente. "Isabela, você não pode desistir agora", disse Helena, a voz cheia de preocupação. "Faltam apenas 3 meses para o fim do contrato, e eu posso garantir que Damien sente mais por você do que admite." "Não importa o que ele sente", respondeu Isabela, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Se depois de 2 anos e meio ele ainda acredita que eu sou uma oportunista, então nunca me conheceu verdadeiramente. E eu não posso mais viver assim, Helena. Não posso mais fingir que não me importo." Naquela noite, no jantar familiar, Isabela estava silenciosa. Quando Roberto fez uma pergunta sobre sua opinião sobre um novo projeto, ela simplesmente disse que não tinha comentários a fazer. Damien a observou estranhamente, mas não disse nada. Após o jantar, enquanto Isabela se preparava para subir para seu quarto, Damien a chamou. "Isabela, você está bem? Você parece distante." Ela se virou para ele e por um momento toda a dor e frustração acumulada ameaçaram explodir. Em vez disso, ela simplesmente disse: "Estou cansada, Damien, muito cansada." "Cansada de quê?"
Isabela olhou nos olhos azuis que haviam se tornado tão familiares, tão queridos, e sussurrou: de fingir. Ela subiu as escadas sem olhar para trás, deixando Damien sozinho na sala, com uma expressão confusa e algo que parecia desespero começando a formar em seus olhos. Dudu. Isabela passou o fim de semana em silêncio, fazendo as malas discretamente e organizando seus pensamentos. Ela havia decidido partir na segunda-feira seguinte, 3 meses antes do prazo estipulado no contrato. Sabia que isso significaria abrir mão dos 5 milhões finais, mas sua dignidade valia mais que qualquer quantia. Na segunda-feira de manhã, em vez de ir trabalhar, Isabela foi ao escritório de Marcos para comunicar oficialmente sua decisão. O advogado a recebeu com surpresa e preocupação visíveis. Isabela, você tem certeza disso? Faltam apenas 12 semanas. Você está abrindo mão de uma fortuna, disse Marcos, folheando o contrato. Tenho certeza, respondeu Isabela, a voz firme. Gostaria que o divórcio fosse processado o mais rápido possível. Mantenho o sigilo sobre os termos do acordo, como combinado, mas não posso mais continuar. Posso perguntar por quê? Damien fez alguma coisa? Damien não fez nada, interrompeu Isabela. É justamente essa a questão. Após 2 anos e meio, ainda somos completos estranhos. Ele não confia em mim e eu não posso mais fingir que isso não me afeta. Marcos a observou com cuidado. Isabela, posso lhe contar algo off the record? Ela assentiu. Damien veio me procurar na semana passada. Ele queria saber se havia alguma forma legal de estender o contrato além dos 3 anos. Isabela sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a expressão neutra. E tecnicamente, seria necessário um novo acordo, com o consentimento de ambas as partes. Marcos fez uma pausa. Isabela, um homem não procura estender um contrato de conveniência a menos que queira manter as aparências por mais tempo, concluiu Isabela amargamente. Talvez ele tenha percebido que é conveniente ter uma esposa que não interfere em sua vida pessoal. Ou talvez, disse Marcos gentilmente, ele tenha percebido que não quer que você vá embora. Isabela se levantou, determinada a não se deixar afetar por esperanças vazias. Por favor, processe o divórcio. Cécio, vou deixar uma carta para Damien na mansão e partir hoje à tarde. Quando chegou em casa, Isabela encontrou a mansão estranhamente silenciosa. Damien havia saído para uma viagem de negócios que duraria 3 dias, uma oportunidade perfeita para ela partir sem confrontos desnecessários. Sentou-se na mesa do escritório e começou a escrever a carta mais difícil de sua vida. Damien, quando aceitei sua proposta há 2 anos e meio, eu pensava que seria a coisa mais difícil que eu já havia feito. Estava errada. Partir é infinitamente mais difícil. Quero que saiba que honrei cada cláusula do nosso contrato. Mantive o sigilo. Desempenhei meu papel em público e tentei ao máximo não interferir em sua vida. Mas há algo que não estava previsto no acordo. O fato de que eu me tornaria uma pessoa diferente durante esse tempo. Não falo apenas dos vestidos caros ou dos eventos sociais. Falo de descobrir uma versão de mim mesma que eu não conhecia. Uma mulher que tem opiniões valiosas sobre negócios, que pode contribuir significativamente para decisões importantes, que merece ser ouvida e respeitada. Durante esses anos, observei você mais do que deveria. Vi sua dedicação ao trabalho, sua preocupação genuína com os funcionários, sua luta para equilibrar tradição familiar com inovação. Aprendi a admirá-lo não apenas como empresário, mas como pessoa. Mas também percebi que para você eu permaneço exatamente o que era no primeiro dia. Uma solução conveniente para um problema urgente. Após todo esse tempo, você ainda questiona minhas motivações, ainda duvida da sinceridade das minhas contribuições. Não posso mais viver assim. Não posso mais acordar todos os dias em uma casa onde sou tratada como uma estranha educada.
Não posso mais fingir que não me importo com sua opinião sobre mim. Parto hoje porque descobri algo que não estava previsto no nosso acordo. Descobri meu próprio valor. E esse valor não permite que eu permaneça em um lugar onde não sou verdadeiramente bem-vinda. Não importa quanto dinheiro esteja envolvido. Não se preocupe com os aspectos legais. Marcos está cuidando de tudo e manterei o sigilo absoluto sobre nosso acordo. Sua reputação e herança estão seguras. Obrigada por me dar a oportunidade de salvar minha mãe e descobrir quem eu realmente sou. Lamento apenas que nunca tenhamos tido a chance de nos conhecermos verdadeiramente. Isabela. Ela selou a carta e a deixou na mesa do escritório de Damien. Em seguida, recolheu suas poucas posses pessoais. Ela havia chegado àquela casa quase sem nada e partiria da mesma forma. As roupas caras, as joias, tudo permaneceria ali. Levaria apenas o que era verdadeiramente seu. No entanto, antes de partir, Isabela tomou uma decisão final. Ela se dirigiu ao escritório de Roberto na sede da empresa. Se ia embora, faria uma última contribuição. Tio Roberto, disse ela entrando na sala após a secretária anunciar sua chegada. Preciso falar com você. Roberto a recebeu com o carinho de sempre, mas Isabela podia ver a preocupação em seus olhos. Isabela, Damien me ligou desesperado. Ele soube que você pediu o divórcio. O que está acontecendo? É uma decisão tomada, disse Isabela firmemente. Mas antes de partir, quero lhe entregar algo. Ela colocou sobre a mesa uma pasta com dezenas de páginas manuscritas. Durante esses anos, observei a empresa de uma perspectiva única. Desenvolvi um projeto completo para um programa de responsabilidade social que poderia revolucionar a forma como a Blackwell se relaciona com a comunidade. Roberto abriu a pasta, os olhos se arregalando conforme lia. Isabela, isso é extraordinário. O detalhamento, a viabilidade econômica, o impacto social. Onde você aprendeu a fazer algo assim? Aprendi observando, estudando e, principalmente, lembrando de onde vim, respondeu Isabela. Este projeto pode ser meu presente de despedida para a família que me acolheu, mesmo que temporariamente. Roberto a observou com intensidade. Isabela, você não pode partir, não agora. Damien precisa ver isso. A empresa precisa de você. A empresa sobreviveu décadas sem mim, disse Isabela, levantando-se. E Damien nunca me viu verdadeiramente. É melhor assim. Ela se dirigiu à porta, mas Roberto a chamou mais uma vez. Isabela, posso lhe garantir uma coisa. Quando Damien descobrir que você se foi, ele vai perceber exatamente o que perdeu. A questão é se não será tarde demais. Isabela sorriu tristemente. Talvez algumas lições só possam ser aprendidas através da perda, tio Roberto. Cuide-se. Ela saiu do edifício pela última vez, sentindo o peso de uma vida inteira mudando de direção. Em algumas horas, Damien retornaria de viagem para encontrar uma casa vazia e uma carta que mudaria tudo entre eles para sempre. Damien chegou de viagem na quinta-feira à noite, exausto, após 3 dias de reuniões tensas em Brasília. A mansão estava estranhamente silenciosa quando ele entrou, mas inicialmente atribuiu isso ao fato de Isabela provavelmente já estar dormindo. Foi apenas quando subiu para seu escritório que encontrou a carta sobre sua mesa. Suas mãos tremeram enquanto lia cada palavra. Isabela havia partido, realmente partido. E pior ainda, ela havia partido acreditando que ele havia apenas como uma solução conveniente. As palavras dela ecoaram em sua mente como um soco no estômago. Você ainda questiona minhas motivações. Ainda duvida da sinceridade das minhas contribuições. Damien deixou-se cair na cadeira, a carta caindo de suas mãos. Durante os últimos meses, ele havia lutado contra sentimentos que não compreendia. Uma atração e admiração que cresciam a cada dia. Isabela não era apenas inteligente, ela era brilhante. Suas observações sobre os negócios eram sempre precisas, suas sugestões inovadoras.
Mais que isso, ela tinha uma humanidade que ele nunca havia encontrado em seu círculo social. Mas Eduardo estava certo sobre uma coisa. Damien havia se apaixonado. E isso o aterrorizava porque não estava previsto no contrato, porque significava vulnerabilidade, porque significava que ele precisava dela de uma forma que ia muito além do acordo original. Na manhã de sexta-feira, Damien invadiu o escritório de Marcos como um furacão. Onde ela está? Exigiu, sem cumprimentos. Damien, ela pediu especificamente: Marcos, onde Isabela está? Eu preciso falar com ela. O advogado suspirou. Ela alugou um pequeno apartamento na Vila Madalena, próximo à mãe. Mas Damien, ela foi muito clara. Damien já havia saído, deixando Marcos falando sozinho. O apartamento de Isabela era modesto, um contraste gritante com a mansão onde ela havia vivido por 2 anos e meio. Quando ela abriu a porta e o viu parado ali, sua expressão se endureceu. Damien, não há nada para conversarmos, disse ela, tentando fechar a porta. Ele colocou a mão na porta, impedindo que ela se fechasse. Isabela, por favor, preciso explicar. Explicar o quê? Que depois de 2 anos e meio, você ainda acredita que sou uma oportunista? Que minhas contribuições são calculadas? Que eu estudei a família para manipular vocês? Não! A palavra saiu com mais força do que Damien pretendia. Isabela, você não entende. Eu nunca duvidei da sua sinceridade. Eu duvidei de mim mesmo. Isabela parou confusa. Do que você está falando? Posso entrar, por favor? Relutantemente, ela abriu a porta. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Damien se sentiu imediatamente deslocado em seu terno caro, naquele ambiente genuíno. Isabela, você quer saber a verdade? Eu cancelei todos os meus encontros há mais de 1 ano. Parei de sair com outras mulheres porque não conseguia parar de pensar em você. Damien passou as mãos pelos cabelos, claramente lutando com as palavras. Quando Eduardo disse aquelas coisas cruéis, quando eu concordei, não era porque duvidasse de você. Era porque eu estava com medo do que estava sentindo. Medo? Isabela se sentou no sofá, a expressão ainda cautelosa. Medo de ter me apaixonado por uma mulher que estava comigo apenas por obrigação contratual. Medo de que, quando os 3 anos acabassem, você partisse sem olhar para trás, porque eu nunca havia significado nada para você além de um pagador de contas. Isabela o encarou em silêncio por longos segundos. Você se apaixonou por mim? Perdidamente, admitiu Damien, sentando-se na poltrona em frente a ela. Cada dia que passava, você se tornava mais impressionante. Sua inteligência, sua dedicação à família, a forma carinhosa como tratava os funcionários, suas ideias brilhantes sobre os negócios. Eu me apaixonei por tudo isso e por você. Então, por que você nunca disse nada? Por que continuou me tratando como uma estranha? Porque eu tinha medo de estar violando nosso acordo. Você deixou muito claro desde o início que isso era apenas negócios. Eu não queria colocá-la em uma posição desconfortável ou fazer você sentir que precisava fingir sentimentos que não tinha. Isabela se levantou e caminhou até a janela. Damien, você é um idiota. Ele piscou, surpreso. Um idiota completo, continuou ela, se virando para ele. Porque se você tivesse prestado atenção, realmente prestado atenção, teria percebido que eu também me apaixonei há mais de 1 ano por você. O mundo parou para Damien. Você. O quê? Eu me apaixonei pelo homem que vi cuidando daquele gato ferido no jardim. Pelo homem que conhece o nome de todos os funcionários da empresa. Pelo homem que visita secretamente os projetos sociais e se preocupa genuinamente com o impacto da empresa na comunidade. Isabela se aproximou dele. Eu me apaixonei por você, Damien Blackwell, não por sua conta bancária. Damien se levantou, a esperança florescendo em seu peito. Isabela, Mas isso não muda o fato de que você não confiou em mim o suficiente para me contar sobre seus sentimentos.
Não muda o fato de que você preferiu acreditar que eu era capaz de manipulação. Você está certa, admitiu Damien. Eu fui um covarde. Mas, Isabela, eu quero uma chance de consertar isso. Quero uma chance de conhecê-la verdadeiramente, sem contratos, sem acordos. Apenas nós dois. E como posso ter certeza de que você me vê como sua igual? Que não sou apenas a faxineira que teve sorte? Em resposta, Damien tirou um papel do bolso. Era uma cópia do projeto que Isabela havia deixado com Roberto. Meu tio me mostrou isso ontem. Isabela, este projeto é genial, revolucionário, e ele quer implementá-lo imediatamente. Damien segurou as mãos dela. Mas, mais que isso, ele quer oferecer a você o cargo de diretora de responsabilidade social da empresa, um cargo criado especificamente para suas habilidades únicas. Isabela arregalou os olhos. Ele não pode estar falando sério. Ele está. Eu também estou falando sério quando digo que quero você na minha vida, não como esposa contratual, mas como parceira, na empresa e na vida. Isabela olhou nos olhos azuis de Damien e viu pela primeira vez vulnerabilidade completa. Não havia máscaras, não havia acordos comerciais, apenas um homem apaixonado pedindo uma segunda chance. Damien, disse ela suavemente, se vamos tentar isso de verdade, tem que ser como iguais, sem jogos, sem esconder sentimentos, sem medo. Como iguais, concordou ele, levando a mão dela aos lábios. Isabela Santos, você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Um encontro de verdade, não uma obrigação contratual? Ela sorriu, o primeiro sorriso genuíno em dias. Eu adoraria. 6 meses depois, Isabela e Damien se casaram novamente, desta vez em uma cerimônia simples no jardim da mansão, com apenas a família próxima e alguns amigos queridos. Isabela usava um vestido simples e carregava um buquê de flores do mercado municipal, as mesmas flores que Damien havia comprado, mas nunca tivera coragem de dar a ela. Como diretora de responsabilidade social da Blackwell Incorporações, Isabela implementou programas que se tornaram modelo nacional. A empresa criou um fundo de apoio para famílias em emergências médicas, exatamente como a que ela própria havia enfrentado. Dona Carmen, completamente recuperada, tornou-se avó de gêmeos 2 anos depois e frequentemente dizia que sabia desde o primeiro dia que Damien e Isabela eram destinados um ao outro. Às vezes, quando Isabela passava pelos corredores da empresa onde tudo começou, ela sorria, lembrando da mulher corajosa que uma vez havia se oferecido para um acordo impossível. Aquela mulher havia encontrado muito mais do que salvação financeira. Havia encontrado seu verdadeiro valor, sua voz, e um amor que crescera não de conveniência, mas de admiração, respeito e tempo. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Isabela tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Para continuar esta viagem emocional através de histórias que celebram a força do amor verdadeiro e da superação, preparamos uma seleção especial de narrativas igualmente cativantes. Vocês podem encontrá-las clicando no ícone à sua esquerda. Se a história de Isabela os inspirou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Cada gesto nos incentiva a continuar compartilhando essas histórias que exploram a complexidade e a beleza da vida. Todos os dias, trazemos novos conteúdos únicos que mostram como o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. Não percam nossas próximas histórias e esperamos vocês nos comentários contando como essa narrativa os fez sentir. Até a próxima aventura emocional.